voltar para a palavra, hein? Lucas 7,7 que diz assim: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Louvado que vocês não sei, né, irmãos? Esse texto aqui, irmãos, ele é bem conhecido, né? Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, estava entrando em Cafarnaum, né? Quando uns amigos do centurião, né, irmãos? Que era alguém ali, eles falam que é até um oficial romano, né, irmãos? Era alguém ali, um soldado de Roma ali, né? Ou até um capitão da guarda de Roma ali. Então, ou seja, ele pede para que os seus amigos vão até Jesus, né, irmãos? Ou melhor, os seus soldados, né? E eles vão levar a notícia de Jesus de que o seu amigo, né? Alguém que esse centurião estimava muito, estava doente. Só que ele não vai, irmãos, até Jesus. Jesus vai lá, acompanha o judeu, fala que ele é amigo do povo, né? Que ajudou a construir a sinagoga. Enfim, Jesus está indo em direção ao centurião. Quando ele encontra, né, irmãos? O centurião, ele fala assim. Os amigos do centurião vão ao encontro de Jesus, né? E leva a mensagem, né? Que ele não foi até Jesus porque ele não se achou digno, né, irmãos? Porque Jesus era judeus e os gentios, eles não tinham, irmãos, essa intimidade com os judeus, né? Um judeu não entrava na casa, irmãos, de um gentil, né, irmãos? Era a tradição deles. Mas explicando isso aí, irmãos, ele fala, né? Que bastava uma palavra, irmãos, de Jesus e o seu servo ficará curado. Louvado em grande seja a missão. Ele explica, né? Que ele tem homens à sua autoridade. Ele manda um, ele faz, ele manda outro voltar, ele volta. E que uma palavra, irmãos, de Jesus e seu servo será curado, irmãos. E Jesus, irmãos, ele fica maravilhado quando ele escuta isso. Por quê, irmãos? Até o momento onde Jesus Cristo ia, irmãos, as pessoas tinham que ver ele fazendo e colocando a mão para eles acreditarem, irmãos. Mas poucos foram, irmãos, os que sem ver creram. Por isso Jesus fala que bem-aventurados aqueles que não viram, irmãos, mas creram. Louvado em grande seja a missão, irmãos. Porque a fé, irmãos, ela não tem, irmãos, religião. Irmãos. Jesus fala que nem entre Israel ali, né? Que é o povo que conhecia a Deus, que é o povo da promessa, irmãos. Ele não havia encontrado, irmãos, fé igual a desse centurião, irmãos. Louvado seja o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que hoje, irmãos, não é diferente. Eu até conversei com a minha esposa que há muitos cristãos, mas poucos, irmãos, crentes, não estou falando crente de só acreditar em Jesus, não. Crente em crer que Jesus pode fazer, em crer que Jesus pode realizar, irmãos. Muitas vezes a gente prega, irmãos, mas a gente não está acreditando naquilo que está sendo semeado. Entendeu? A gente vai, muitas vezes, dentro da igreja, ora pela família, mas a gente mesmo não crê que aquilo vai acontecer. Ora por orar, pede por pedir, mas a gente não crê, irmãos, que isso realmente vai acontecer. Porque se a gente tiver uma fé, irmãos, tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer ao monte, como Jesus falou, ele vai ser transportado, irmãos. Mas cadê, irmãos, muitas das vezes a nossa fé? A gente às vezes é igual o povo judeu que andava perto de Jesus, eles conheciam as promessas, mas eles não tinham a fé igual a desse. Viviam perto de Jesus, próximo de Jesus, precisando de um milagre, irmãos. Mas poucos tinham uma fé dessa, irmãos, como a desse centurião, irmãos, de falar com Jesus e levar o problema até Jesus e confiar, irmãos, que vai ser resolvido, irmãos, porque entregou nas mãos de Jesus, entregou nas mãos do Mestre, irmãos. E nós temos que ser assim também, irmãos. Nós não temos que ser, irmãos, crente Tomé, né, irmãos, que quer ver para crer, né, irmãos. Bem-aventurado aqueles que não viram, irmãos, e creram. E a gente está assim, irmãos. A gente quer viver por vista, mas a gente não vive por vista. Nós vivemos, irmãos, pela fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele, irmãos. Nós temos que ser, irmãos, igual esse centurião, irmãos. Nós temos que ser, sim, cristão, mas também, irmãos, crente a ponto de crer, né, irmãos? Ter uma fé viva, não uma fé superficial, né, irmãos? É falar com a boca, mas crer com o coração, irmãos. Naquilo que vai acontecer, naquilo que vai realizar, irmãos. Assim como esse centurião falou, basta, irmãos, uma palavra, irmãos. E o meu servo vai ser curado. Diz, irmãos, que tudo, irmãos, é possível àquele que crê, irmãos. Então, irmãos, se você crê, irmãos, que a sua família pode ser restaurada, se você crê, irmãos, que o seu casamento, irmãos, pode ser restaurado, irmãos, faça, irmãos, a sua parte. Peça ao Senhor, Jesus. Ore, mas também crê, irmãos, de todo o coração que Deus ele vai realizar, irmãos. Porque esse Jesus Cristo que eu vos prego, irmãos, é o mesmo, irmãos. Aquele Jesus que operou lá, o mesmo que opera hoje, irmãos. E se a gente tiver a fé como a fé do centurião, irmãos, que mesmo ele não vendo, irmãos, mas creu. Senhor, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado, irmãos. Então basta uma palavra, irmãos, de Deus, ele pode restaurar, irmãos, a sua vida. Deus, ele pode mudar a sua história, irmãos. Basta, irmãos, uma palavra. Então, irmãos, crê, irmãos, na palavra de Deus, irmãos. Crê, irmãos, no que está escrito aqui, irmãos. E viva, irmãos, o que está escrito. Porque há muitas pessoas, irmãos, que não vivem. Louvado e agradecido nome do Senhor, irmãos. Porque quando a gente vive a palavra, irmãos, você vai ver o fruto da palavra, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que atrai os olhos de Deus, né, irmãos? O que atrai Jesus, irmãos, tá? Desde aquela época é a fé, irmãos. Não é o nosso status, não é, irmãos, quem somos, irmãos. Porque a fé, irmãos,
ela é universal. Ela não está presa, irmãos, a uma religião, irmãos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque há pessoas, irmãos, que elas não são cristãs, mas elas têm uma fé maior do que muitos cristãos, irmãos. Que às vezes está todo dia dentro da igreja, mas não crê, irmãos. Não crê naquilo que pede, não crê, irmãos, que pode realizar, não crê que pode vencer, irmãos. E eu estou falando não todos, irmãos. Pelo amor de Deus, não generaliza. Mas há pessoas que são assim, irmãos. E não tem fé. Às vezes chega uma pessoa que é nova convertida, ela é abençoada e acontece aquilo. Por quê, irmãos? A fé. E às vezes a gente está ali, irmãos, todo dia, igual o judeu, andando perto de Jesus, irmãos, mas não crê, irmãos, que Deus ele pode fazer. Não crendo que ele pode realizar, irmãos. Você serve um Deus todo-poderoso, irmãos. Você serve um Deus do impossível, irmãos. Então basta, irmãos, você acreditar, irmãos. Você vai receber a vitória, tá bom, irmãos? Que Deus continue vos abençoando.